Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11 diz assim. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa leitura. O pastor Hernandes Dias Lopes é um dos pastores mais conhecidos do Brasil, e eu gosto muito de ouvi-lo, porque a gente aprende ouvindo, né? Diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de brancos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E você diz amém. Amém. Irmãos, esse texto lido por nós aqui nessa noite é uma das cenas mais bonitas do Novo Testamento. Por quê? Porque está falando da assunção de Jesus ao céu. Depois de Jesus cumprir o seu ministério, aos 33 anos, ser crucificado, mas ressurgir dentre os mortos, a Bíblia diz que Jesus, após a sua ressurreição, ainda ficou 40 dias com 40 noites nessa terra, ensinando. O apóstolo João disse que o que Jesus ensinou e fez nos 40 dias, os livros que haviam escritos naquela época, seriam insuficientes para descreverem de tanta coisa que Jesus fez nos 40 dias. Mas a promessa de Jesus, de Deus para a igreja, era que Jesus iria para o Pai, enviaria o outro Consolador. Jesus tinha consumado a sua missão, então ele precisava voltar para o céu. E a Bíblia diz que Jesus vai ao jardim do Getsêmani com um grupo de mais ou menos uns 500 irmãos. Paulo diz que foram os 500 irmãos que viram Jesus após a ressurreição. E eles estão lá naquela expectativa, porque Jesus não tinha dito a eles o momento que seria assunto ao céu, que voltaria para o céu. E de repente, ele começa a levitar, começa a subir diante dos olhos de todos. É por isso que eu disse para vocês que é uma das cenas mais bonitas da Bíblia. Parece uma coisa de ficção, mas é uma realidade. Jesus está subindo, eles estão vendo, e de repente a Bíblia diz que uma nuvem cobre Jesus de diante dos olhos daqueles 500 que estavam ali. E eles ficam perplexos, olhando se a nuvem ia sair do meio, se Jesus ia voltar. Enquanto eles estão fixados os olhos naquela cena, olhando só para as nuvens, que Jesus já tinha desaparecido, a Bíblia diz no texto que fizemos leituras, que 2 varões que não eram homens comuns, eram 2 anjos de Deus, disseram para os homens que estavam ali: varões galileus. É aqui onde entra uma revelação da Bíblia. Por que vocês estão olhando para o céu? Se da forma que este Jesus subiu ao céu, ele vai voltar. Irmãos, se não tivesse a promessa da volta de Jesus, nós estávamos fadados ao fracasso. Nós éramos apenas membro de uma igreja evangélica ou fazíamos parte de uma religião qualquer, mas nós sabemos que a Bíblia é verdadeira em todas as suas afirmações. Alguém já me questionou por que é que nós falamos da volta de Jesus com tanta certeza, com tanta convicção. Primeiro, a Bíblia diz em Números 23, 19, que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não faria? Salmo 138, verso de número 2, está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Se nós buscarmos informações na Bíblia e até na vida secular, a gente não vai achar nenhum nome maior do que o nome de Deus. Mas quando se fala da palavra de Deus, ele pegou a palavra dele e colocou acima do seu próprio nome. Para quê? Para dar sustentabilidade àquilo que está escrito, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia tem 1189 capítulos,
31.173 versículos, que formam os 66 livros da Bíblia, e nós entendemos que a Bíblia, ela é a poderosa, ela é a bendita, ela é a gloriosa, ela é a insofismável palavra de Deus revelada a nós. Se hoje eu estou pregando aqui, você está sentado aí nessa cadeira, é por causa da veracidade desta palavra. Aí Jesus, em Mateus 24:35, ele foi bem objetivo e disse: passa o céu, passa a terra, passa o mar, mas a minha palavra não há de passar. O profeta Isaías sabia muito bem da veracidade da palavra, que no capítulo 55, versículo 11, o profeta Isaías disse que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele diz que Deus vela pela palavra para fazer cumprir. O que é velar? É tomar os cuidados cabíveis e necessários para proteger a palavra. Então Deus pegou a palavra, colocou acima do seu próprio nome. Deus pegou a palavra e colocou dentro de uma proteção. E o inferno, querendo ou não, é a palavra quem é a sustentabilidade da nossa fé. Essa palavra que revelou a nós a salvação em Jesus. E é por esta palavra que 2022 vai se abrir portas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Tudo que você fizer, faça pela palavra que funciona. Faça, irmãos. Eu tenho experiência, estou falando com conhecimento de causa. Pode estar uma crise aí nos quatro cantos da terra, que está, mas quem está andando pela palavra sabem quem tem crido. E voltando aqui para o texto de Atos 9, a profecia é essa: Jesus vai voltar. Gente, a gente escuta há anos essa mesma mensagem: Jesus vai voltar. Mas vamos lá, vamos estudar um pouquinho a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu gostaria de ler com os irmãos, igual eu falei para vocês que a Bíblia é para ser lida e explicada. Eu vou ser bem rápido. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, ó: porque o mesmo Senhor, está falando de Cristo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, eu vou explicar isso aqui, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo escreveu aos crentes de uma cidade chamada Tessalônica, porque havia uma confusão entre eles. Alguns diziam que Jesus tinha voltado já na época de Paulo, e muita gente tinha ficado. Aí Paulo explicou que Jesus vai voltar. Irmão, Jesus vai voltar ainda 2 vezes essa terra. Eu vou provar na Bíblia para vocês. A primeira volta de Jesus será uma volta invisível para quem não é salvo, porque ele vai voltar nas nuvens. Só os salvos ouvirão ele chamar pelo nome e subirão ao encontro dele nas nuvens. Mas tem um detalhe: no texto que fizemos a leitura aqui, pastor Celso, está dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Existem 2 igrejas que vão subir para o céu. Pastor, me explique, vou explicar. Existe a igreja triunfante. Quem são os membros da igreja triunfante? São aqueles irmãos que nós fomos no culto fúnebre do velório dele. Eu fiz 3 cultos fúnebres que não gostaria de ter feito, do meu pai e de 2 irmãos biológicos lá numa cidade do Rio Grande do Norte. Fiz culto como pastor de igreja de muita gente, culto fúnebre. E eu estava me lembrando, pastor Celso, que no dia do culto fúnebre do meu pai, quando foi aberta a sepultura para receber o corpo do meu pai, eu me lembrei do que está escrito, que
as sepulturas no dia do arrebatamento vão se abrir para o corpo daquele parente nosso, que não se sabe nem onde é que estão os restos mortais. A terra vai dar conta, e este corpo vai se unir ao Espírito e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Nós não somos como os demais, que não temos esperança. É por isso que nós andamos na presença de Deus, que nós lutamos contra o pecado, contra os vícios, contra aquilo que rouba a nossa salvação. Sabe por quê? Porque a gente acredita na veracidade dessa palavra. Pastor Reinaldo, quer dizer que eu vou encontrar os meus parentes que morreram? Os salvos você vai encontrar nas nuvens. Por quê? Existe uma promessa, e eu vou provar algumas coisas na Bíblia para você, que há uma geração que não vai morrer. Está na Bíblia? Tá. Vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui, com base bíblica. Quem são essa geração que não vai morrer? Nós não temos dados legais para dizer quem é essa geração, mas eu vou mostrar sinais da Bíblia a respeito dessa geração que não vai passar pela morte. Todos nós que estamos aqui, por mais cheio do Espírito Santo que você seja, por mais convertido, por mais bem que você esteja com Deus, o seu corpo teme a morte. Por quê? Porque você e eu não fomos feitos para morrer. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, Deus não criou eles para passar pela morte, mas a morte veio pela sentença do pecado, pela desobediência de Eva e de Adão, e todos nós herdamos essa semente da morte. É por isso que o nosso corpo treme. Eu fiz uma cirurgia do coração, irmãos. Eu fiquei 3 dias no UTI, mais 4 dias internado. Vocês estão olhando para um milagre. Eu tinha 5 artérias obstruídas, fiz 4 pontos de safena com 1 ano, coloquei mais 5 estende. Isso tudo faz 2 anos, juntando tudo. Então, quem passa por uma UTI e mexe com o coração, com o cérebro, com algum órgão desse tipo, você passa pelo vale da sombra da morte. Mas a gente sabe que até no vale da sombra da morte, Jesus está ali. Por mais que você tenha medo da morte, há uma certeza dentro de você, que se Jesus lhe levar dessa terra, um dia nós vamos ser arrebatados para morar para sempre com o Senhor. 1 Coríntios, eu vou ler mais esse aqui, abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios 15, quem gosta de Bíblia, diga eu gosto. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, olha só que verdade absoluta. Paulo disse assim, versículo 51, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aí a regra pré-estabelecida para a transformação, no momento, num abrir e piscar de olhos. Essa é a linguagem que Paulo usa, pastor César, porque ele não conhecia a nossa linguagem de hoje. Se fosse hoje, ele podia dizer, vai ser mais rápido do que a luz. Paulo disse que a volta de Jesus, é por isso que tem que estar preparado, é mais rápido do que um abrir e piscar de olho. Quando a trombeta de Deus tocar no céu, os mortos que morreram em Cristo subirão ao encontro de Jesus primeiro, depois os vivos. Você que está vivo com o nome escrito no livro da vida, servindo a Jesus, lutando contra o pecado, vencendo o mal todo dia, na hora em que a trombeta tocar no céu, Jesus vai chamar o seu nome, e no momento, num abrir e piscar de olho, você vai ser transformado num corpo incorruptível de glória. Paulo diz que aquilo que é mortal vai se tornar imortal, aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível, e nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus. No momento que isso acontecer, os que morreram sem Cristo vão continuar esperando o juízo final. No momento que a igreja for arrebatada, para onde a igreja vai? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz assim, todos nós, todos, vamos comparecer diante de um tribunal, que no grego se chama bema, chamado de tribunal de Cristo. Nesse tribunal,
ninguém vai ser condenado, porque só os salvos vão estar diante desse tribunal. Para quê? Para receber o galardão pelos serviços prestados ao Senhor. Eu vou explicar uma coisa para vocês com base bíblica. Até o tempo que você fica sentado na cadeira do culto, está sendo registrado para receber galardão. Cada coisa que você faz, cada glória e cada aleluia. Eu tive, pastor Celso, faz muito tempo, uma felicidade de ter uma visão de Deus uma vez, foi só uma vez. E eu vi 2 anjos dentro da igreja. Eu não preciso inventar isso aqui, irmão, para ganhar ibope, que eu já passei dessa fase. Eu vi 2 anjos dentro da igreja, que registravam tudo o que acontecia no culto, para levar para Deus, para registrar no livro das obras. Quem está tocando na bateria, na guitarra, quem está limpando a igreja, tudo que faz a registro de Deus, porque haverá galardão. Há alguns crentes que vão estar nesse tribunal, que o galardão vai ser praticamente zero. O que é galardão, pastor Rinaldo? Recompensa por aquilo que você fez para Deus. Vai ter 4 tipos de pessoas lá. Os que fizeram a obra de Deus em pedras preciosas, que é aqueles que fizeram no Espírito, aquela pessoa convertida que tudo que fazia na direção do Espírito Santo. Se ia com, irmão, eu conheço crente que até para comprar um carro ele ora. Se Jesus não revelar a cor, ele não compra. Isso não é fanatismo, não. Isso é vontade de andar na direção de Deus. Cada um tem os seus momentos com Deus. Aquele crente que fez tudo em obras preciosas, que não fazia para aparecer. Até uma oferta que ele dava na igreja, ele fazia questão de ficar oculta. Mas eles sabem quem ele tem crido. Segundo, aqueles que vão receber galardão porque fizeram semelhante ao ouro. Vão receber galardão, fizeram tudo em Cristo. Os que fizeram em pedras preciosas fizeram através do Espírito. Os que fizeram através de Cristo vão receber galardão. Depois os que fizeram obras semelhantes à prata também vão ser galardoados. Prata é o símbolo do resgate, aquele que ganhou alma, que lutou, que trouxe a família para Jesus. Você que está evangelizando sua família que ainda não ganhou, calma, ainda tem tempo para você ganhar. Esse ano de 2022, eu vou profetizar, escuta isso aqui, que vão entrar pelas portas desta igreja parentes teus que ainda não são salvos, e não vai ser só para assistir culto não, vai entrar, Deus vai salvar, vai batizar com o Espírito Santo, vai descer as águas, em nome de Jesus. Aí tem aquele que fez a obra, mas fez para aparecer. Não é aqui não, viu? É lá na Paraíba. Fez sem temor a Deus, sem respeito. A Bíblia diz que tem um grupo que vão estar diante do tribunal de Cristo, e a recompensa deles vai passar pelo fogo. Deus vai passar pelo fogo da provação e vai ser queimada, vai sofrer detrimento, todavia vai ser salvo pelo fogo, não vai ter condenação, mas o galardão vai ser zero, porque não fez do jeito que Deus queria. Então, passando no tribunal de Cristo, a igreja agora do tribunal, ela vai para uma das festas mais esperadas na eternidade, o encontro do noivo com a noiva. Jesus sempre foi representado como noivo, e a igreja como a noiva. E a noiva vai marchar para o encontro com o noivo. Nós vamos estar nessa festa das bodas do Cordeiro, diante de Jesus, diante dos anjos, diante dos crentes do Velho Testamento. Aí lá você pode conversar com Daniel, perguntar para Daniel, qual foi a sensação de passar uma noite dentro de uma cova cheia de leões. Você pode perguntar para Abraão, qual é a sensação que você teve quando levantou o cutelo para imolar o seu filho Isaque. Lá você pode conversar com os profetas, porque eles vão estar lá. Agora, quando isso estiver acontecendo, a igreja lá em cima celebrando, festejando durante 7 anos, aqui embaixo serão os 7 piores anos da história da humanidade. Gente, quem é que não ficou com a estrutura emocional abalada? Tanta gente amiga, irmãos da igreja. Teve dia ali em Camboriú, que tinha um velório no pavilhão, outro no nosso templo sede da igreja. Muita gente Deus levou.
amigos meus particular, parentes, pessoas. Isso mexeu com a nossa estrutura emocional, porque qualquer um de nós, irmãos, o ser humano é sensível. Quando morre alguém, às vezes você nem conhece, mas você tem a sensibilidade, isso é normal. Então, tudo isso aconteceu durante esse tempo. Foram momentos de angústia, mas isso não se compara com o que vai acontecer na época dos 7 anos da tribulação. Por quê? Porque quem vai estar reinando aqui é o anticristo. O anticristo, a besta e o falso profeta. Como o diabo sempre quis imitar Deus, do jeito que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo vai montar o governo dele. A besta, o falso profeta e o anticristo. E a terra vai estar sobre o domínio dele. As 7 taças da ira de Deus vão ser derramadas na terra. As pragas do Apocalipse, eu estava vendo aqui no capítulo 9 de Apocalipse, que tem uma praga que vai ser lançada na época da tribulação, chamada de gafanhoto. O gafanhoto, olha a cara do miserável, tem o rosto de mulher, o cabelo de homem e na cauda dele vai ter um ferrão que vai atormentar os homens que habitam na terra. Vai ser um tempo de sofrimento, mas a igreja não vai estar aqui. Por quê? Porque a promessa de Jesus é de levar a igreja. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu vou explicar uma coisa aqui rapidinho. Existe gente que crê em tudo. Existem 3 grupos de pessoas que acreditam nessa questão de arrebatamento. Tem um grupo, eles são chamados de pós-tribulacionistas. Eles acreditam que vão passar pelos 7 anos da grande tribulação. E eu sempre digo para os pós-tribulacionistas: quer passar, passe só, porque a promessa de Jesus é arrebatar a igreja. Tem um outro grupo, Marcos, chamado de mid-tribulacionista. Eles dizem, afirmam, brigam, vão para a rede social, o pau pega, dizendo que a igreja vai passar por 3 anos e meio da tribulação. E eu digo, fique para você os 3 anos e meio, porque a Bíblia promete que a igreja vai ser arrancada, vai ser arrebatada, porque para isso Jesus veio. E existe os que somos nós, tribulacionistas, que acreditamos que quando chegar a hora que começar a grande tribulação, a igreja não vai mais estar aqui. Agora, irmãos, eu fiz esse comentário aqui para mostrar uma coisa para vocês. Se você me perguntar, pastor Arinaldo, eu sei que o senhor falou na Bíblia que Jesus vai voltar, o senhor já mostrou. Agora eu vou falar de fatos. Eu falei de Bíblia, falei de sinais. Vamos lá. Quais são os sinais que evidenciam a volta de Jesus? Porque Jesus não falava só com palavras, Jesus mostrava com obras, com atitudes, com fatos verídicos. São 118 sinais que apontam sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus. Desses 118, 117 já se cumpriram. Pastor, qual é o que está faltando? O arrebatamento da igreja. Mas vamos lá, eu vou ler o último texto aqui para mostrar uma coisa a vocês. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus. Isso aqui eu sou obrigado a ler. Capítulo 24, por favor. Eu vou mostrar isso aqui para falar a segunda parte da mensagem. Capítulo 24 de Mateus, versículo 32 e o 33, que eu vou mostrar fatos verdadeiros que estão acontecendo e que aconteceram, que antecedem o arrebatamento da igreja. Mateus 24, 32 diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, olha isso aqui, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. O 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus sempre ensinou, sempre mostrou assuntos que eram literais. Jesus mostrou parábolas que para alguns eram enigma, ele explicava em particular. A Bíblia, na verdade, tem linguagem literal. Pastor, me diga uma linguagem literal. A mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus foi curada. É a literalidade do texto. Mas existem mensagens alegóricas e figurativas, que é mais difícil de compreender, mas o Espírito Santo faz a igreja entender. Então, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jesus deixou bem claro sobre os sinais da sua volta. Ele disse que haveria fome.
Tem fome na terra, irmão? Gente, eu estive agora no Natal missionário lá no Nordeste, na minha região. Tem fome que vocês não imaginam. Sábado o nosso pastor esteve entregando umas cestas básicas para algumas famílias, porque eles, para comer, dependem do lixo. Do lixo. Eu estou falando aqui, eu moro em Santa Catarina há 18 anos, mas viajo direto esse ano, a gente já foi umas 3 vezes para lá, a gente está envolvido com a obra missionária, e eu estou falando com conhecimento de causa. Aqui em Itajaí tem fome. Tem muita gente com fome. Jesus falou das pestes. Irmãos, quer uma peste maior do que a dengue? O chikungunya, a malária, que no século passado matou tanta gente. A dengue que matou gente, não igual o Covid, mas parecido. Tivemos a peste do Covid e tantas outras pragas que já apareceram, algumas numa proporção maior. Outra coisa que Jesus falou sobre o sinal dos tempos, ele falou dos terremotos. Agora, tem 3 explicações lógicas para quando a terra treme. Primeiro, a terra tremeu, é petróleo. Lá tem uma cidade do Nordeste chamada Mossoró, que teve um homem esses dias que tremeu a terra lá, descobriram petróleo. O cara ficou rico. É normal o petróleo tremer, fazer a terra tremer. Segundo, quando a terra treme, é um choque de placas tectônicas, que uma bate uma na outra. E terceiro, quando, pastor Celso, a terra treme, e não é petróleo, não é placa tectônica chocando uma com a outra. O que é isso? Sinais da volta de Jesus. Tudo isso. Agora eu vou falar aqui, com base bíblica, qual é para mim como pregador. Eu sou professor de escatologia, que é esse assunto aqui de fim do mundo, das coisas futuras. Para mim, o maior sinal de que Jesus está às portas é o renascimento. Eu quero que você guarde isso aqui na sua mente. O maior sinal da volta de Jesus, com base bíblica, é o renascimento da nação de Israel. Jesus disse que Israel seria disperso, que o templo seria derribado. Uma vez ele ia saindo do templo, e disseram: olha a magnitude, mestre. Jesus disse: pois é, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 depois de Cristo, o imperador romano mandou o general Tito a Jerusalém. Tito cercou a cidade de Jerusalém, matou os judeus e queimou o templo a fogo. E ainda levou pedras que tinham ouro lá para Roma para queimar e tirar o ouro. Israel, a partir daquele momento, para se cumprir uma profecia de Jeremias 33, deixou de ser oficialmente uma nação. Israel ficou 1878 anos sem ser uma nação, mas Deus tinha prometido, está escrito, você pode ler Isaías capítulo 66, versículo 8, está escrito que uma nação nasceria num só dia. Deus tinha dito isso. Deus tinha dito através de Isaías 43, 5: eu vou trazer o meu povo do Oriente e do Ocidente, eu vou juntar de volta. Certo? Até aí, nós estamos entendendo que Israel ficou sem ser uma nação, mas Israel precisava ser uma nação de volta para poder se cumprir as promessas de Deus, porque com a igreja, Deus tem promessa, com Israel, Deus tem aliança. Israel e a igreja andam intercalados. É por isso que nós fomos aceitos por Cristo, porque Israel, o povo da promessa, rejeitou. E a Bíblia diz que pela rejeição de Israel, eles vieram, Jesus veio para os que eram os seus o rejeitaram. Mas todo aquele, você e eu, que aceitamos Jesus, temos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Agora, para Jesus voltar para buscar a igreja, a palavra de Deus tem que estar alinhada. Israel precisava ser uma nação. Depois da Segunda Guerra Mundial, no dia 24 de outubro de 1945, naquela época o presidente dos Estados Unidos era Franklin Roosevelt. Ele conversou com o líder da antiga, da extinta União Soviética, a Rússia. Ele conversou com os gestores da ONU. E numa cidade dos Estados Unidos, em São Francisco da Califórnia, eles inauguraram a ONU. Porque eles tiveram uma ideia, Marcos, que com a criação da ONU, amenizaria
o impacto da guerra, que a Segunda Guerra Mundial desgastou, dizimou muita coisa no mundo. Então o presidente americano teve essa ideia, foi aceito, um grupo pequeno criou a ONU. Os representantes de Israel, quando souberam que a ONU tinha sido criada, eles foram buscar refúgio nos Estados Unidos, pedir para a ONU o direito de voltarem a ser uma nação. Cada problema no mundo que chegava, a pasta do problema era colocada para um país. E o Brasil já tinha se filiado à ONU, já estava dentro da ONU nessa época. E um brasileiro gaúcho chamado Oswaldo Aranha pegou a pasta de Israel para julgar a causa, para trabalhar para saber se Israel podia voltar ou não a ser uma nação. Em 1946, Israel começa a pedir refúgio para saber se aceita eles como um país. Quando é em 1947, quando os países daquela região lá do Oriente Médio e de outros lugares, a Líbia, o Egito, a Arábia Saudita, a Cisjordânia e tantos outros souberam que Israel estava querendo ser uma nação, eles se filiaram à ONU. Isso que eu estou falando está na história. Eles se filiaram à ONU para votarem contra Israel. Quando o brasileiro Oswaldo Aranha, que conhecia a promessa que Israel precisava ser uma nação, entendeu, ele começou a lutar por aquela causa. Ele começou a convidar líderes de países para fazer parte da ONU e automaticamente votar em Israel. No dia 14 de maio de 1948, a bandeira de Israel foi erguida e Israel voltou a ser uma nação. A profecia de Isaías 66, verso 8 se cumpriu. Em um dia, Israel voltou a ser uma nação. Pastor Reinaldo, por que o senhor está falando isso? Porque é uma verdade absoluta. Para a igreja ser arrebatada, Israel tinha que ser uma nação. No capítulo 60, versículo 8 de Isaías, o profeta diz: quem são esses que vêm voando como as pombas? Irmãos, eram os judeus voltando para casa, os judeus chegando de volta, porque a profecia tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela tem a proteção de Deus para se cumprir. Então é por isso que eu digo para vocês, nós estamos mais perto da volta de Jesus do que nós imaginamos. Daniel profetizou que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Gente, nós estamos num avanço de 50 milhões de por cento da ciência nos últimos 30 anos. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem interligação com a vinda de Jesus Cristo. Da forma que Jesus subiu, ele vai voltar. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, dados verdadeiros. No capítulo 37 de Ezequiel, Ezequiel teve uma ordem de Deus e foi levado em espírito a um vale de ossos secos. Quando ele chegou no vale, eu sei que você conhece, mas eu preciso recapitular para você entender. Deus perguntou: Ezequiel, porventura esses ossos podem voltar a reviver? Ezequiel conhecia as suas limitações e disse: Senhor, tu sabes. Aí Deus disse: então profetize sobre os ossos. Capítulo 37, versículo 10, Ezequiel disse: aí eu profetizei como o Senhor me deu ordem. Os ossos se juntaram ao osso, formaram aquele corpo. E a Bíblia diz no capítulo 37 de Ezequiel que formaram nervos, formaram carne e pele sobre aquele exército de pessoas. O que é que tem de interessante, irmãos? Essa visão do capítulo 37 está falando de Israel. Quando a Bíblia fala de nervo, está falando da força bélica do exército de Israel. Houve uma tentada nos últimos meses aí. Israel, com o seu sistema de defesa aérea, conseguiu interceptar 319 mísseis. O exército de Israel está cotado como um dos exércitos mais bem equipados, apesar de Israel, o país inteiro, ter só 7 milhões de pessoas, apesar do espaço geográfico de Israel ser menor do que Santa Catarina, Israel está debaixo de uma proteção. Então o exército de Israel é um exército preparado
Amado, para os irmãos terem uma ideia, não é de agora não. Eu disse para vocês que Israel voltou a ser uma nação dia 14 de maio de 1948. Mas em 1967, quem estuda história sabe disso, irmãos. Em 1967, houve a chamada Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, Israel venceu o Egito, venceu a Cisjordânia e venceu a Arábia Saudita, que queria exterminar. Sabe por quê? Porque a promessa que está em Israel, ela passa para a igreja. É por isso que eu digo em alto e bom som: Jesus está às portas para arrebatar a igreja. Criou-se nervo, o exército de Israel. Agora criou também carne. Carne fala da economia. Irmão, sabe qual é o maior exportador de diamante do mundo? Israel. Eu vi, não é em todos os aspectos, mas o BIP de Israel, em algumas áreas de exportação, está maior do que o dos Estados Unidos e da China. Isso parece uma loucura. Estou falando de dados. Pastor, o senhor está dando uma aula, está pregando? Eu estou fazendo uma junção para você entender. Nós estamos falando de Bíblia e de fatos verdadeiros, para a gente entender como igreja que Jesus vai voltar. A promessa está de pé. Você sabe quem é o dono do Banco Safra? Um homem chamado José Safra, judeu. Você sabe quem é o dono da Casa Bahia? Franklin, não sei o que lá, judeu. Eu não vou nem falar de Silvio Santos, que todo mundo conhece. Fizeram uma lista dos 10 homens mais ricos do mundo. A revista Forbes divulgou. Na última década, os judeus sempre tiveram entre os 10 primeiros. Por quê? Porque a carne, fala da economia. Agora eu vou fechar a Bíblia para a gente encerrar. Ele viu nervo, carne e viu a pele. Eu tive a oportunidade de ouvir o pastor João Hermo, um senhor bem idoso, que ele foi em Israel, antes de Israel ser uma nação. E ele disse que era uma tristeza a terra seca. Depois que Israel se tornou uma nação. Se eu estiver mentindo, pode dar meu telefone para o pastor, para eles, pastor. Israel exporta 2.800 tipos de flores para o mundo. A vegetação de Israel é a coisa mais linda do mundo. Eles criaram o sistema conta-gota. Pegaram a água que é usada pelas pessoas, transformaram ela em uma chamada conta-gota e instalaram, fizeram irrigação nos desertos, aonde tinha seca, agora tem fruta. Israel está entre os 6 maiores exportadores de fruta do mundo. Eu estou falando isso para você porque a profecia se cumpriu e nós estamos aqui para entender a Bíblia, a palavra do Deus eterno. E a promessa que lemos aqui no início do culto foi essa: da forma que Jesus subiu, ele vai voltar. Está aqui as profecias. Israel já é uma nação. Está aí as profecias. A ciência se multiplicou. Está aí as pestes, está aí a guerra, está aí a fome, está aí as mudanças no sistema interplanetário. Não tem nada mais para se cumprir, só a trombeta tocar. Fique de pé, com permissão aqui do pastor da igreja. Fique de pé. Oh, aleluia. Andarasurime, andarabacalabá. Jesus vai voltar. Pastor, mas o senhor disse que tinha uma geração que não ia passar pela morte. Que aquela visão daquela morte com aquela foice preta não vai passar perto de você. Ei, eu disse a você que eu não posso dizer o dia nem a hora, que nem os anjos do céu sabem. Mas eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia aí? E a minha Bíblia está dizendo, está me provando, está me convencendo que Jesus está voltando. Mas continue caminhando com Ele e servindo a Ele. Continue sonhando, criando os seus projetos, porque Jesus vai vir num dia normal. Vão estar casando e dando em casamento. Não caia na besteira de se desesperar ou entrar num período de depressão e não querer mais prosperar, nem trabalhar, nem se formar. Continue lutando, porque o dia e a hora da volta de Jesus, nós pregadores não temos esse direito de dizer, mas dizer para você que Jesus está às portas, eu creio nisso que a Bíblia diz para mim e para você. Quem crê que Jesus vai voltar?
eu quero orar porque eu sei que você veio aqui para buscar um milagre. E Jesus tem milagre para você. Jesus conhece os 206 ossos do seu corpo. Jesus conhece todas as artérias do seu corpo. Jesus tem poder para tocar na sua coluna, arrancar a hérnia de disco que está oprimindo você. Jesus tem poder para repreender todo bronquite asmático, toda insuficiência respiratória. Deixa eu orar para você, feche os seus olhos. Deus, aqui está a igreja do Senhor. Aqui estão aqueles que estão aguardando o arrebatamento. Aqui está a noiva do Cordeiro, a imaculada, a santa, a bendita igreja do Senhor, que é chamada de bendita por ti. Ó Deus, olha para este crente que está em um recomeço desse ano de 2022. Começa a tocar na vida do teu servo, começa a tocar na vida da tua serva. Vai fazendo milagre, vai queimando esta doença. Vai preparando para o grande dia do arrebatamento. Eu sei, meu Deus, que a qualquer momento a trombeta vai tocar no céu. E a igreja vai ser arrebatada. Essa é a nossa maior esperança. Mas enquanto a igreja estiver aqui, Senhor, vai abrindo porta de milagre, vai prosperando, vai repreendendo todo o mal, vai enchendo a igreja do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê, porque não conhece. Mas a igreja crê, a igreja conhece. Por isso eu estou orando nessa noite. Levanta suas mãos para o céu. Enquanto a banda canta, levanta as mãos para adorar Ele. Há uma presença dele aqui. Pai, eu quero te amar. Meu Deus.